Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, que é o André Vila. Ele é terapeuta holístico e hipnoterapeuta, especialista em hipnose clínica. Ele também usa várias ferramentas que lhe ajudam muito na transformação de vidas em seus atendimentos. Uma delas, uma dessas ferramentas, ele já deu uma aula aqui no Praticadamente, que foi o tarot terapêutico com hipnose, que foi publicado aí já há um mês, 2 meses atrás. Se você quiser ver, volta lá nos nossos vídeos do YouTube que você vai achar. E hoje, o André Vila vai nos mostrar outra ferramenta, que é o tema de hoje: numerologia no auxílio da terapia. Bom, mas antes de passar a palavra para ele, só queria lembrar a vocês que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, YouTube, Facebook e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Tá? André, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos, né? Eu vou pedir para você compartilhar a tela e deixar a primeira tela ali. Me chamo André Vila, vim aqui para dar, uma certa forma, continuidade à primeira aula, que foi, para mim, muito agradável ter dividido com todos aqui, né? Eu gosto muito de ser um terapeuta, né? Estou terapeuta e gosto demais de ser terapeuta. E o que me trouxe até esse conhecimento foi buscar o conhecimento da mente humana, né? O que faz o comportamento das pessoas. Em um determinado momento da minha vida, pode passar para o próximo, André. Um determinado momento da minha vida, eu me encontrei estudando numerologia, né? Eu queria saber o que cada número representava e como isso atuava e agia na vida das pessoas, né? Então, eu achava interessante, como signo, conhecer o valor simbólico de cada número. Próximo, André. Eu vou entrar com ele aqui já no próximo, é que ele está carregando, ele demora aí uns minutinhos. Quando ele carregar tudo, daí ele pula para o próximo. Tá joia. Tá? Então, eu fui buscar como isso funciona, como que, que é essa magia, né? Se eu começar a pensar em como nós funcionamos e agimos na nossa vida, nós seguimos um padrão de comportamento e esse padrão nos diz muito de quem nós somos. E nós espelhamos isso é, no dia a dia. Então, você vai ter também uma simbologia numérica, assim como os signos, assim como um padrão de comportamento, também vai espelhar numa simbologia numérica, que vai também ter uma referência no estudo judaico, na árvore da Cabala. Pode passar para o próximo, André. E esse sou eu, terapeuta, hipnólogo, né? E trabalhando nas questões emocionais de clientes. A numerologia kármica em si, ela é muito antiga, né? Dizem que ela é uma numerologia da alma. Ela é uma numerologia que representa os seus resgates de alma em cada reencarnação. Então, você está nessa vida, você vai ter uma representação através do tarô, nos arcanos maiores, de 0 a 22. Então, você vai pertencer a uma casa e essa casa vai ter metaforicamente falando, um guardião, que é um arcano do tarô. Acredito que já pode ir para a próxima, André. E aí você vai entender qual o aspecto de luz e sombra dessa casa da qual você vive.
como as coisas da sua família, como as coisas que você está vivendo, como isso é. Existe um estudo numerológico que fala sobre isso. Ah, pelo que eu estudei, pelo meu conhecimento de que chegou até mim, eu na prática meio que contextualizei na simbologia como correspondendo no atendimento. Ah, esse é um estudo muito antigo e ela pressupõe que nós vivemos numa roda de reencarnação, numa grande roda gigante com 22 casas, 22 cadeiras, né? E cada uma delas tem um aspecto de luz e sombra, né? No primeiro vídeo nós conversamos algo onde encontrar os números na sua vida. Aqui nós vamos falar sobre os valores desses números na sua vida, né? O arcano 1, a representação do 1, por exemplo, é o arcano do mago. E ele fala sobre iniciativa. Antes de você nascer, você corresponde ao vazio, corresponde ao zero. E nesse zero você tem infinitas possibilidades de escolha. A partir do momento que você fecha um contrato, um acordo de vida com os senhores do karma, você já tem a decisão. A decisão, ela é feita pela escolha, e a escolha é representada pelo um. Um, no tarô, é o mago. É um jovem numa mesa que possui os 4 elementos. Ele sabe que ele tem essas forças, mas ele não sabe como atuar ainda. Então ele só reconhece as energias e ele não administra muito bem. A ideia da pessoa que vibra numa casa 1, por exemplo, fala sobre tomar iniciativas. Quando você toma uma escolha e você é representado pela casa do Arcano Mago, ele orienta, e aí vem o valor terapêutico nele, o cliente a tomar iniciativas. Qual o aspecto disfuncional do mago? É quando ele não consegue tomar uma decisão, né? Então ele tem uma ideia e ele não consegue ir adiante. A casa 2 seria o arcano da papisa. Eu sei que foge um pouco do que nós combinamos com a Lília, mas eu acho relevante dar esse entendimento desse estudo que ele chega a ser milenar, que ele vem junto e acompanhado com os valores do tarô. A casa 2 ele vai falar sobre a casa da papisa, e eu prometo falar só até a 3, tá? Que é a casa da imperatriz. A casa 2 ele fala sobre parcerias, né? Então, olhando esses números, como ele funciona no aspecto funcional, é quando você consegue identificar uma pessoa que pode usar de parceria contigo. Obrigado, Lilian. A casa 2 ele vai falar sobre a luz, o espectro de luz e sombra. A papisa é a pessoa que tem o poder, ela já tem um pensamento formado e ela não consegue executar. Então, ela precisa de algo, né, para executar. Ela tem o poder da magia por trás e na frente das pessoas ela é muito social. E aí nós vamos caminhar numa escala de evolução para a casa 3, né? Na casa 3, quando eu lembro do tarô, eu vejo a imperatriz. Ela fala da comunicação, do aspecto trino da criação. Então, pensamento gera como é? Pensamento gera comportamento que gera ação. Então, você pensa, toma uma ação, e aí todo o seu pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Obrigado, Nana. Isso. É isso mesmo. Então, quando você tem um pensamento, você vai pensar em algo, algo bom ou algo triste, né? E seu corpo vai sentir aquilo, né? Logo você vai se comportar daquela maneira correspondente. E o 3 fala muito disso, do aspecto trino. Ele representa a comunicação. Ele fala que já é a hora de tomar decisão, que tudo aquilo que você tomou de decisão já está em suas mãos e que você precisa tomar ação. Ótimo. E assim sucessivamente vai subindo todos os arcanos, que vai ter cada um o seu valor simbólico. O 4 representa a base, o 5 a diplomacia, o estado do éter, o 6 as escolhas,
O 7, tomada de decisão rápida. E vamos embora, né? Onde é que eu preciso chegar? É entender que cada vida que você tem dentro da escala de estudo da numerologia kármica, você vai deixar débitos, você vai deixar créditos para se resolver. Então, ninguém nasce nessa vida a passeio, né? Vim no mundo agora, estou passeando e vou me divertir com tudo isso e acaba, né, passando uma vida flau. Você pode até passar adormecido, mas você ainda vai ter aquele resgate. E os números indicam isso. Passa para mim, o André, né? E ele vai falando sobre todo esse aspecto do 1 ao 22, os valores que você vai ter, né? Ótimo. Eu tô lendo para relembrar um pouco aqui, que é bastante informação em uma hora só, acaba sendo um pouquinho mais apertado, rápido, né? Você tem o aspecto trino do 3, que era o valor que eu queria em tudo na sua vida, em camadas do endo, mecto, endo, meso, ecto, derme do corpo. Você vai ser sempre ter uma tripartição na sua vida. Na numerologia também é assim. Você vai ter 3 números muito importantes nesse processo que vai direcionar como você vai agir, pensar ou sentir diante daquela representação. Então, você vai ter uma personalidade interna, que é representada pelo dia do seu nascimento. Essa personalidade interna, ele vem para te falar como você pensa diante das situações. Eu gosto muito de pensar na personalidade interna com o primeiro pensamento da manhã. Você está puro do pensamento, você está livre daquele pensamento, e aquele pensamento ele vai permear suas vontades durante o dia. Aí você levanta, acorda, vai tomar seu café, encontra o benê, né? Você vai lá, encontra o benê, e tudo aquilo que você pensou vai ser de alguma forma refletida pela sua personalidade externa, ou como o outro próximo de você te vê, né? Então, você pensou uma situação e diante dela você tomou outra decisão. Eu vou levantar, vou fazer um café, vou fazer tal coisa. Você chega na cozinha, o benê está lá fazendo já o café. E aquilo muda a sua forma de agir, né? O seu sentir acaba sendo diferente. Então, a ação do meio acaba te mudando na ação de expressar, né? E aí você vai ter a personalidade geral, que é o padrão de comportamento que você tem. Você não é formado de um único número. Você tem vários números e alguns são muito mais representativos. Você vai ter a personalidade geral de como as pessoas te conhecem. Dentro desse processo, as pessoas veem eu, André, os que me conhecem mais próximo. Obrigado, André. As pessoas me conhecem como uma pessoa muito alegre, muito extrovertida e, de certa forma, exagerada, né? Expansiva. Então, nós vamos ter a personalidade interna, a personalidade externa, que é como eu me apresento, mas eu não me vejo assim. Mas as pessoas me veem assim. E isso é um fator preponderante para você alcançar suas metas. Quando você vai usar esses números, você acaba tendo um direcionamento para atender seu cliente. Não chega a ser uma autoilusão, é uma expressão vista do seu comportamento pelo seu sentimento, né? Então, você precisa se relacionar com pessoas, como elas te veem, através de como você se mostra, para alcançar o que você pensa. Eu tô assim andando mais devagar porque é uma parte importante de quando você utiliza isso na terapia.
você olha a pessoa, você tem uma meta de alcançar a sua marca no mundo enquanto vida, e você precisa se mostrar como você está vestido, qual a sua apresentação diante disso tudo, né? Qual a sua expressão? Você vai usar um sapatênis, um chinelo, vai usar uma classe social ou não? Tudo isso vai interferir e os números vão determinar o que vai ser funcional. E aí você vai ter uma correspondência de como elas te veem. Legal. Você tem os três pilares montados para você agir dentro do processo e desengatilhar alguns traumas ou algumas coisas que te bloqueiam. O que vai impedir você de ajudar como deveria ajudar o seu cliente, seu RVA? O RVA, ele vai dizer sobre um resgate de vidas anteriores. Provavelmente, nós estamos falando de uma numerologia kármica. Eu estou conversando com você sobre uma numerologia kármica. A numerologia kármica vai falar de uma roda de reencarnação. Então, pressupõe, né, que você já tenha tido vidas anteriores e que você não alcançou tudo aquilo que você precisa. Também vai ter um valor numérico dos 22 arcanos. Então, o seu RVA vai estar dentro de uma casinha ou de uma cadeira daquela roda gigante e ela vai falar: você veio nessa vida para resolver isso. Suponhamos que o seu RVA é um 3 e que a sua dificuldade dentro do RVA é de se comunicar e expressar aquilo que você pensa. O objetivo é sempre alcançar, externar o seu PI, através do PI e do PG. Vou colocar assim que é mais fácil, tá? Mas tá tudo descrito na tela, então vou deixar correndo dessa maneira. O número é de 0 a 22. De 0 a 22 correspondente aos arcanos maiores. E o RVA ele vai estar entre o 1 e o 22. O 0 é a decisão da escolha. A gente entraria para conversar sobre o 0, acredito eu, em física quântica, né? Em aquela coisa da molécula. E aí eu já nem me apego muito. Mas eu vou voltar ao RVA. Você tem uma necessidade de se comunicar numa vida passada. Talvez você tenha sido Elis Regina, talvez um grande jornalista, alguma coisa, e você criou algumas dívidas com o valor da vibração 3, não com 3, com o valor da vibração de comunicação de uma vida anterior 3. Pode até ser um político, tá? Dentro desse aspecto. Você vai nascer nessa vida com a missão de superar e corrigir as suas faltas na comunicação que você teve na outra vida. Então, o resgate de vida passada, ele vai falar muito disso. Ele vai falar dessa parte que você precisa equilibrar no seu aspecto de vida, né? Mas fala assim, puxa vida, eu já venho carregando eu já venho carregando um, um cartãozinho de dívida? Provavelmente sim. É a sua parte disfuncional que vai levar você para o funcional. Quando você tem dificuldade de atender, quando você tem dificuldade de fazer várias coisas que te desembaçar, deixaria funcional, acho que é a palavra, que me fugiu a palavra. Quando você tem dificuldade de realizar coisas do seu sonho, porque durante a sua infância, durante a sua juventude, você criou bloqueios, normalmente são memórias, bloqueios que te impedem de realizar aquilo que está nos seus números, o RVA explica. Não tem solução? Tem. Porque você também cria em uma vida anterior coisas que te fortalecem.
o que te fortalece? Um movimento de vida atual, que é o próximo número. O movimento de vida atual, ele vai falar sobre qual a sua força para essa vida. Às vezes a pessoa, você nem percebe, mas ela tem uma liderança tão boa e ela toma umas decisões tão instantâneas que a gente acaba desconfiando qual seria o número. Um número que corresponde a essa tomada de decisão instantânea, no exemplo, seria o arcano do carro, que é o 7, que ele fala da biga, do aspecto de luz e sombra, da tomada de decisão. Aí você observa aquela pessoa e ela tem toda a resposta muito rápida, ela tem um racional muito ativo, e você não compreende por que que ela é tão assim, porque é a força dela. É o movimento de vida atual que uma pessoa numa vida anterior usou de má fé a comunicação, mas adquiriu um raciocínio rápido. Provavelmente, o movimento de vida atual dela nessa vida seria o raciocínio rápido e rápidas tomadas de decisões. Esse seria o movimento de vida atual. A numerologia kármica, e aí eu vou dar um reset agora, ela fala de mudanças de vida. Quando você nasce, até o dia do seu nascimento, já existe algo, um rascunho da sua vida, colocar assim, onde você vai tomar as decisões de seguir ou não, né? Então, ela vai transformar a sua vida, ela vai virar os valores da sua vida de tempos em tempos. Na soma desses números todos que eu já descrevi, vai dar um Ilka. O meu foi com 35, tá? 35, 36. Houve um evento na minha vida que mudou demais a minha projeção de vida, o meu modo de olhar a vida. Foi um evento de saúde, mais ou menos 33, 34. Foi um evento de saúde na minha vida que perdurou alguns anos, até que eu reconhecesse aquela situação como uma experiência da minha alma, eu pudesse seguir adiante uma nova ferramenta, uma bagagem, né? Que seria o Wilka. O Wilka é idade de liberação de karma. Ele representa algo que você veio na sua vida, que você possa transmutar ou liberar. Eu gosto de imaginar o trabalho com a numerologia, mais a terapia, o cliente num balão cheio, e ele está voando por muito tempo, e aquele balão ele vai perdendo força. E esses valores representam sacos de areia, que são os karmas trabalhados, resgatados e deixados funcionais, que vai fazer com que ele solte pensamentos e memórias representados como saquinhos de areia, para poder ficar mais leve, para poder ir mais longe, né? Então, esses são os valores principais da numerologia kármica. Eu vou dar um parênteses aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer antes que a gente possa seguir? Passa a próxima para mim, André. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode levantar a mãozinha aí. Eu só vou pontuar o que a Deixa Gisele escreveu ali. O 0 e 1 é o binário da criação, tá? Aí a gente já não está mais falando sobre numerologia kármica. Ele fala que tudo é um aspecto de polaridade, de luz e sombra, e que todos os outros números estão contidos no 0 e no 1. Os estudos referentes a esse assunto, ele fala que antes de você tomar uma decisão de algo na sua vida, você tem infinitas possibilidades de escolhas. Só que quando você toma uma decisão, você só tem a decisão, né? Eu gosto muito de pensar no aspecto binário como Alice quando chega no gato que fala, né? Se você sabe, ela pergunta, né, que caminho devo tomar, e ele pergunta onde você quer ir.
Então, pensamento gera sentimento, que gera um comportamento, que vai gerar decisão. E aí você passa a ter um e você vai para a escala de subida dos 22 arcanos maiores do tarô. Eu não sei se eu respondi o que você queria, mas não. Algumas pessoas, alguns seres humaninhos, eles aparecem no mundo e eles são muito transgressores. Eles são, assim, pessoas que precisam de um cuidado maior da criação, né? E aí, Deus, que ele é muito justo, ele fala assim, olha, tá vendo esse ser humano? Ele vai vir com os números principais, mas ele precisa de um cadinho mais de número, né? E nós vamos entrar nos números que permeiam tudo isso. Ah, quando nós falamos da DF, que é o desafio, ele vai ter uma vibração mais forte em um determinado momento da sua vida e ele vai te colocar à prova de situações que você supostamente já tenha na consciência superado, aconteceu comigo agora, e você acaba descobrindo que não, né? Então, ele é a dificuldade que você tem de superar o seu o seu RVA. Então, além de você ter um RVA na sua vida vibrando, você começa a vibrar também o seu desafio para se tornar mais forte, porque a mente do ser humano, ela cria resistência potencial e articula soluções para muitas coisas que a gente não acredita, né? Ela faz você ultrapassar, superar valores de pensamentos que se você não tiver no modo de pressão, e ele fala muito sobre isso, né? Ele faz você superar de uma maneira intuitiva. A força de desafio é aquilo que dá força, que é um número que o divino, que o Criador te traz para te fortalecer, né? E aí você vai para cima do seu desafio. Você não resolveu o seu RVA, você faz vibrar seu desafio, logo, sua força de desafio, seu FD, ele vai subir também. Opa, tudo na vida é polaridade. Quando eu penso que tudo na vida é um aspecto de luz e sombra, e o tarô funciona dessa maneira, quando você começa a crescer uma pressão, se sentir oprimido, seu inconsciente já procura um recurso para sair. Você também vai ter um valor numérico que vai representar qual a sua válvula de escape, não é? E a fórmula de se fazer se calcular é você pegar esses números e ir somando. Eu acredito que esteja no slide anterior, André. O FD é o RVA. A soma dos negativos, você vai ter uma força positiva. Mas a soma dos positivos, ela, F aqui, ó. Você vai pegar opa, uma depois. É, então, É esse? não, eu estou procurando me achar aqui, mas esse também serve para falar, ó. A força da missão é quando você consegue vibrar a personalidade como as pessoas veem você. Você nasce com um número suposto, vamos pensar no 7, decisão, e você começa a se posicionar com essa força de raciocínio rápido, de tomar das decisões e de mudança de situações, o seu movimento de vida também se acende, começa a vibrar. Nós estamos falando de vibração de número. Então você vai também vibrar a sua força de missão. Na verdade, isso aqui seria mais a parte da matemática, como isso se resolve, né? Para fazer a força de abalo é quando você confronta sua força de missão
com sua força de desafio e elas se chocam. Você vai criar uma força de abalo. A minha, no caso, é 18. Eu caio muito na ilusão. Minha vida não é assim, eu não gostaria que fosse, né? As outras são as principais e essa aqui também funciona para trabalhar. É que o principal delas é aquele mapa. O André, Você consegue... é o slide anterior a esse que o André está falando. É que ele avançou um a mais. Foi? É o anterior a esse, seria esse aí. O desafio. Isso. É isso aí. A força de desafio é a soma do RVA com o desafio. Como é que é o. Com o desafio. Quando você pega uma energia, vibra ela no seu disfuncional com outra energia, ela vai criar sempre uma terceira energia de recurso, né? A força de desafio é aquilo que dá força para vencer o seu desafio. Esse número achado na soma desses dois, né, para que você consiga vibrar uma terceira. É como aquela mescla da paleta de cores. Você vai misturando as cores e vai criando uma outra cor. Pode passar para o próximo. E junto com aqueles números a mais para se cercar dos principais, você vai ter a força de missão e a força de abalo. Conforme você vai. Como é que eu entendo esses números? Quando você tem muita uma conduta, né? Um filho mal comportado, como é que se fala isso? Um filho meio mal criado, como é que se fala? Rebelde. Quando você tem um filho rebelde, a sua atenção de pai, ela redobra, certo? A sua atenção de pai redobra e você começa a sempre estar de alerta. Com nossos anjos, mentores espirituais, não é diferente. Eles olham a gente numa escala de evolução e eles têm todo o cuidado que você precisa para alcançar o seu PI, o seu PE e o seu PG, que é vencer as suas forças e mostrar aquilo para que veio. Então, o Criador coloca na sua sinastria números que possam, valores numéricos que possam te fazer sair o menos possível da rebeldia, entender mais como funciona o fluxo da vida. E o fluxo da vida ele está muito relacionado ao caminhar de uma sociedade, né? Ele está muito próximo. Mas mais um para mim. Eu já expliquei o abalo e a força da missão. Isso. Putz. Eu me identifico demais nesse mapa, né? Como se forma a, a primeira imagem do seu cliente na terapia? Ele vai se formar com o dia do seu nascimento. Do seu dia de nascimento, ele vai se somar com um mês do seu nascimento, no caso do desenho é o 10, com um ano do seu nascimento. E ele vai criar o seu movimento de vida atual. Para se fazer de um jeito onde você possa ser mais assertivo, esse é um mapa. Ele deve ser seguido nessa regra. Porque o RVA é a soma de todos os valores numéricos do ano do seu nascimento. RVA é a soma de todos os valores numéricos do seu nascimento. Se você que está me assistindo agora quiser saber qual o seu número de destino ou RVA, você vai somar, no caso do desenho, né? Você vai colocar seu número ali e você vai colocar o ano e no caso ele vai formar um 18. Para esse desenho, o 18 ele representa o arcano da lua. E aí você vai entrar na simbologia do tarô. Puxa, André, eu fiz o cálculo que você pediu e o meu deu 13, carta da morte. O meu deu 15, carta da morte, do diabo. Simplesmente você vai numa página da internet que você confie, claro, que traga uma informação boa, e você vai ver quais são os aspectos de luz e de sombra desse número. O RVA representa o negativo dela. Aí você vai perceber se seu comportamento
vibra ou não naquele número, se você tem esses aspectos. Colocando casa em cima de casa, unidade, decimal, dezena e milhar, você vai colocar o 10, o 19, o 10 e em cima de 80. O 19 vem para cá, você vai somar. Você vai ter o movimento da vida atual. Com o movimento da vida atual, ele vai te dar um valor na soma de cada unidade desse ano. Então, um desenho foi somado 19, foi somado 10, e esse valor deu 2009. 2009, a soma de cada valor numérico de 2009 vai dar o 11, que é o seu movimento de vida atual. Eu conheço o 11 como a carta da justiça, aspecto de luz, RVA, aspecto de sombra, MVA, aspecto de luz. Tem que pensar nisso, porque a matemática aqui tem que ser full time junto, né? E olha só que bacana, né? Se você for no seu aspecto de RVA, e assim eu aprendi, assim eu aplico e tem dado certo. Se você for no 18, arcano da Lua, e no arcano 18 está falando, olha, você vive muito da ilusão, você sonha demais e realiza de menos, e você não se identificou no seu resgate de vida atual, significa que você já está eliminando esse número, você já está equilibrando ele. Então, você vem com o negativo de sombra do 18, você faz uma reflexão em cima disso, e você fala assim, putz, mas eu não estou me identificando aqui, né? Quer dizer que você já está pagando o seu débito com os senhores do karma. Senhores do karma para nominalizar, tá? Aí você vai no 11, né, que é o movimento de vida atual. Você olha o número 11, fala do aspecto de luz, do senso de justiça, uma série de coisas. E aí você vai no mercado e você pega um chocolate e põe no bolso. Uma suposição. Você começa a criar dívidas. É uma brincadeira, tá? Não é um... Você pula a catraca do metrô. Você entra pela porta de trás do ônibus. Então você começa a criar pequenas pedrinhas, né? Pequenas continhas na somatória da sua vida. E você vai no aspecto de luz e você acaba não se identificando completamente por aquele número. Quer dizer que você está criando dívida ou você está enfraquecendo aquilo que te fortalece, que é seu aspecto de movimento de vida. Como se faz isso? Né? Como você se equilibra isso? Na numerologia, você vai ter o PI, que é o 19, e ele vai falar sobre uma pessoa que cuida demais, que pensa demais em outras pessoas, né? Então, o seu PI fala de uma pessoa que se preocupa com toda a família, com as pessoas à sua volta, com a relação de trabalho. O seu PE, como você se apresenta, é uma pessoa que tá alerta em tudo que está te acontecendo e você supostamente não dá palpite, mas dá algumas sugestões. E as pessoas vão sempre pedir conselho para você, porque você vai ter um 11 no PG. O 11 no PG, ele vai falar de uma pessoa de senso de justiça. Se você segue essa linha de pensamento, tirando do disfuncional para o funcional, você vai estar diminuindo a vibração do 18. Aí você tem uma conduta de justiça. O seu 11 no MVA, que é o mesmo do seu PG, ele vai equilibrar e harmonizar nos seus números. Como você faz isso? Você vai ter uma força de missão, tudo isso junto. Não é uma coisa ou outra, ok? Tudo isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Só pegar a força de missão eu já passo para você, André. Tudo isso vai estar acontecendo junto. O que faz você se equilibrar nisso tudo com aquele impulso que você está dando? O 22, o arcano do louco, onde fala que você não precisa tomar decisões nenhuma. Tudo está certo no universo. A árvore sempre vai estar crescendo, a água vai descer o rio, o fogo vai subir. Fala, André.
André, é o seguinte, deixa eu só poder entender um pouquinho melhor aqui o que você falou, dos números que você botou aqui nesse gráfico, né? Certo. Esse 19, só para poder entender um pouco melhor, você chegou a esse número, 19, com a data de alguma coisa, a data de nascimento. Sim, é a data de Então, nascimento. então é Com 19 a data de nascimento. isso, a pessoa nasceu no dia 19 do mês Tá. 10 Do do mês ano 10 do ano de de 1900. 1980. Tá, então quer dizer, aí que foi aí que você fez o PI, o PE, o RVA e fez a. Isso. Tá bom, É, agora o número de destino dessa pessoa é o número 11, sim, tá? justamente, né? Porque o 19 seria um mais 9, 10, e o número, O 11 coincidentemente, né? Que nasceu é, no mês 10, então 10 mais um daria 11, né? É isso? no caso, para achar o PG, na verdade, você soma os dois números, né? É, ele vai dar um 10 mais 19, ele vai dar um 29. Você faz a redução da soma. O 29 é o 2 mais 9, que vai dar o 11. Bom, vocês querem informação, eu derramo. Eu vou falar para você como é que se forma o oculto e o desafio daquelas pessoas que precisam de mais cuidado do universo do que outras. Umas pessoas são ovelhas equilibradas, colocar assim, né? Mas seguem melhor o pastor, colocar dessa maneira. Quando nós estamos conversando, por exemplo, da força oculta, ele é a soma reduzida do PG na numerologia kármica, na numerologia que fala sobre escala de evolução, né, vidas em evolução, é, aqueles que transgridem mais as leis naturais do universo, eles ganham um número a mais, se chama força oculta. Para essa pessoa do mapa, quando ela se vê em desespero e ela não sabe como reagir, provavelmente ela vai ter um amigo confidente. Por que que eu estou falando isso? Porque ela vai ter um 2 no oculto, né? Então o universo deu a ela, provavelmente, ela automaticamente ela vai ter uma prima, uma tia, ela vai ter uma vizinha de muita confiança. E quando tudo isso que nós estivemos conversando no dia a dia dela der errado, ela vai ter uma pessoa de Porto Seguro. Pode ser o marido, pode ser a esposa, mas ela vai ter alguém que vai dar e ela sabe por intuição. O 2 ele fala de intuição. O 2 a papisa, vai falar de o que eu não consigo ver e que você está vendo. Tá. PI, se o dia for até 22. De novo, toda vez que passa de 22 é um número reduzido. Se você tiver 23, o valor do 23 é 5. Do 24 é 6. É o valor reduzido da soma. 2 mais 3, 5. 2 mais 4. Eu adorei. Deixei uma janela aqui aberta do chat. Estou indo junto. Bora participar, porque eu não sei falar sozinho. Culpada é a Lília. Vou voltar para o culto. Ó. É, que é mais essa parte de montar. A interpretação você vai ter ela no tarô. O tarô o do Eight, que é o mais fácil de se entender, e descrições de um site. Eu gosto muito do site do Oráculo Milenar. Ele vai falar dos 5 aspectos de cada deck, tá bom? No oculto, a pessoa ela vai ter um escape. Nesse caso dos números, ela não desenvolve desafio, porque o desafio dela é 00. Eu não considero nessa situação uma força de desafio ativa. Mas se fosse o 2, eu tive muitas pessoas que eu fui entender
que era 2 em cima, 2 embaixo. É a pessoa que, se você trair a confiança dela, você morre para ela. Ela não te perdoa. Ela vai carregar esse karma para ela para a próxima vida. Em algum momento, no próximo mapa de uma vida posterior, ela vai ter o 2 na força dela. E o 2 não está ali por acaso. Isso já aconteceu numa vida passada. Eu gosto de falar muito da força de missão. A força de missão é quando o seu MVA e seu PG se comunica e você vibra essa força. Então, você entende o processo de vida que você está tendo, as suas dificuldades no trabalho, você sabe que você precisa buscar uma solução dentro desse processo. Então, você deixa de tomar ação. 22 também é um número místico. Ele é 2/3 da idade da morte de Jesus. Então, ele é visto dentro dos estudiosos dessa área das ciências ocultas como um número místico. Então, ele tem 2 mais 2 vai dar 4. Ele veio no mundo para criar parcerias e colocar alicerces no mundo, para construir uma sociedade evolutiva. Ele tem a missão de deixar essas marcas. Eu acredito, não sei, vou por intuição, uma pessoa que está vindo agora, Oscar Niemeyer, por exemplo, é um arquiteto que transformou a arquitetura através do sólido mole, né? Ele conseguiu criar uma pedra mole. Então, ele faz todas as artes dele numa marca que só ele tem. O hotel, o prédio Copan, entre outros. É o que me lembra. Provavelmente ele deve ter esses números. O que atrapalha essa pessoa? Quando nada disso tudo está dando certo, ele vai ter dificuldade de ouvir as outras pessoas, porque ele vai se tornar uma pessoa tão rígida, tão autoritária. É o aspecto 4 no abalo. Somando o número 22 com o número 18, você vai ter um aspecto 4. Então vai ser uma pessoa, de certa forma, beira a violência ou violenta. Passa o próximo para mim. Eu vou fazer só uma pausa. Alguém quer perguntar algo? Às vezes a gente olhando, viu, André? Às vezes a gente olhando um mapa, nem sempre ele fica muito claro quando você não tem esse estudo todo que você tem, né? Entendeu? Ele demora um pouco para você, porque assim, ó, para você buscar um aprendizado, eu busquei através desses 2 livros que a Lilian me cedeu, mas olha, para você encontrar tudo isso, pode deixar no anterior mesmo, no mapa, para se entender esse mapa que está na frente, e ele é um dos mapas, tá? Não dá para derramar tanta informação em 1 hora. E você tem razão. Demora um tempo para você absorver, mas você vai ter que entender o valor de cada número. Quando eu estou olhando para o mapa e vejo a pessoa que nasce no dia 19, na minha cabeça não é 19. Na minha cabeça vem o deck do Sol. O que tem de luz e sombra no pensamento interno daquela pessoa, né? A pessoa que se preocupa demais com a outra pessoa. Então, assim como o tarô, cada arcano, você vai ter uma simbologia, a simbologia também é representada pelos números. Não sei se eu fui claro. Eu acho que eu expandi a mente. Não, não. Na realidade, é o que você falou, né? Que nem, por exemplo, a própria, o 19 que você acabou de falar, que a pessoa, às vezes, se preocupa demais com a outra, né? Quando você já vê o número 19 da data de nascimento. E, levando para o lado terapêutico, isso também pode atrapalhar demais a pessoa. Ela É, pode
dessa forma também, né? Esperar demais da outra pessoa. Exato, porque o sol brilha para o outro, mas não brilha para si mesmo. Então, é uma pessoa que vai sofrer de doenças do sangue, por exemplo. Não é que ela vai sofrer, mas se ela tiver que desenvolver algum tipo de comorbidade, doenças de energia. Então, ela vai ter uma propensão a diabetes, ela pode desenvolver uma anemia profunda, ela pode muito ligado à energia. O sol é uma representação de energia. Aí, ó, eu vou ler uma pergunta aqui da colega, da Marcinha, que ela fala assim: quando você identifica alguém nesse aspecto de violência, o que pode ser trabalhado na terapia? Eu vou ser mais abrangente ainda. Todo aspecto do mapa pode ser trabalhado em terapia. Como você identificou o 9, o aspecto de luz e sombra, quando você dá consciência para o seu cliente na terapia, ele vai trabalhar isso. Todos nós aqui, né? É, talvez você que vai assistir isso depois, você sabe que o que muda na terapia é o start da mente da pessoa. O terapeuta, ele é um passageiro nessa viagem, não é assim? E aí você vai lá e você vai trabalhar aquela pessoa que está com aquela demanda emocional, o mapa vai dizer por que o aspecto disfuncional dela na terapia. No caso desse mapa, a solução mais rápida para esse cliente oculto, é uma terapia. É uma pessoa de confiança, porque lá em cima, no oculto, vai ter o 2, entendeu? Ele vai ter uma energia de o que eu não estou vendo dentro do processo. Eu não me vejo violento. A pessoa não se vê naquela ação. A pessoa, ela vai trabalhar isso de uma forma que ela vai perceber pelo estrago que ela está fazendo à volta dela. Se o abalo dela estiver vibrando mais que qualquer outro número, e é o número 4, e ela é uma pessoa violenta, ela vai perceber que as pessoas que ela gosta não têm medo dela. Entendeu? Então, é chega a beirar o abuso moral, né? O assédio. É, poderia se identificar isso como uma personalidade narcisista, né? Porque o narcisista, ele não tem muito escrúpulo, ele quer brilhar, ele quer ser ele dentro do processo. Sabe qual o mais bacana que eu adoro nesse negócio? É que ele cola muito com as personalidades na terapia. Então, você não tem uma coisa isolada da outra. Você começa a vivenciar a personalidade da numerologia com os decks do tarô naquilo que a gente conhece dentro da terapia. E isso que é o legal. Eu diria que uma pessoa no mês 10 nesse valor, com 18, ela se ilude para tomar ação. E o 10 é um número de caos, é a roda da fortuna. Ela pede para você ter o conhecimento para se elevar na virada de vida, mas a ignorância, e a gente não conhece ninguém no Brasil que por ignorância tá colocando dualidades, separando o bem do mal e essa situação que você vê nas mídias. Então isso é muito 10, é muito caos, é uma personalidade muito densa. Eu não sei Gilson, se, não sei se o Homero está querendo fazer uma pergunta, mas ele levantou a mão. Homero, você está com o microfone, ele está desligado. Eu nasci no dia 28/6/42. O que tem negativo esses números? não, eu preciso de mais tempo, Homero. Aí a gente conversa no PV, eu faço isso para você tranquilo, né? 28 Podemos, ó, se o Homero conseguir, Homero, se tu conseguir aguentar até o finalzinho da live, ele faz uma relação desses números para você. Pode ser? Fala, Gilson.
É o seguinte, você levantou uma hipótese. A gente sabe que é apenas uma hipótese acerca do Niemeyer. Então, consultei aqui e descobri que ele nasceu. Eu gostaria de saber se isso corrobora aquela ideia que você tinha ou não. Repete a pergunta que para mim cortou. Bom, você, novamente, você levantou uma hipótese acerca do Niemeyer, Oscar Niemeyer, ok? Eu É, descobri aqui que ele nasceu no dia 15 de dezembro de 1907. Isso corrobora a ideia que você tinha, a hipótese que você levantou, ou não? É outra coisa que você estava... Ou seja, apontou seu canhão para o alvo errado. não, na verdade, dentro da explicação, o feito dele cabia, né? Eu não tenho os números dele. Eu vi que você adquiriu e offline a gente faz isso, mas aquela ideia da criatividade, do desenvolver, de marcar, da ilusão sendo aplicada, que provavelmente ele deve ter um 18 em algum lugar, um 22 na iniciativa, cabe, entendeu? Então, eu usei o nome para ilustrar, mas eu não tinha feito nenhum número, não pensei em nada, tá? Eu até fiquei curioso para fazer e para poder te falar. 15/12/1907. O 15 é o arcano do diabo. O Oscar Niemeyer tinha tudo para. Ele foi uma celebrada, ó. Porque se você pegar o 15, se você for buscar nos 22 arcanos, ele vai dar o arcano do diabo. Ele fala daquele pensamento ambicioso. Eu acho que para essa movimentação, isso, André, nesse ponto. O 12, ele fala da carta do enforcado, ele é muito observador. Então, uma pessoa que é ambiciosa, que observa, logo ele vai ter uma criatividade. 15 com 12 vai dar 27, é isso? Tô errado. Me corrija aí. Vamos fazer as contas aqui. Vai dar um 9 no PG. Ele vai dar um 9 de PG, não é? Então, ele vai ter tudo isso no conhecimento. Suponhamos que esses números estejam aqui. O 10 fala do caos. Se você busca o conhecimento, que é o que o 9 pede, você vai ter o 10, que é a virada da vida que todos nós sofremos, roda de Sansara, ou a casa de Sophie, né, que eles falam muito na Cabala. Nesse processo, ele executou aquilo que ele veio, deixou a marca dele com excelência. Ele usou a ambição que ele tinha, observando tudo que ele queria, para ter a criatividade com os estudos que ele teve. Ele deixou a vida dele funcional. Não quer dizer que eu conheça a vida dele no pessoal e quais são os recursos, se ele está criando dívida ou crédito diante dos senhores do karma. Isso é uma coisa para ser estudado depois e as rodas vão dizer. Mas ele é um nome de referência. 1907 entra em algum lugar nessa história? Entra, O ano de nascimento? entra, entra no resgate. Ele vai ter um 17. Uma pessoa que absorve muito, que tem dificuldade de absorver muito o que está à volta. Então, ele tem que criar um esforço para isso. Se ele tem um 15, que está falando sobre uma ambição, e ele usa esse 15, vibrando o 12 do mês de nascimento dele, né? 15 com 12, 1907. Eu não sei qual é o movimento de vida, mas a palavra me foge da cabeça, mas ele vai usar a criatividade dele com muita generosidade. Ainda mais que ele tem um PG9, ele deve ser um cara que deve ter estudado 8 horas por dia, a vida toda, Valeu, cara. né? Detalhe,
dentro desse que você está falando, desse número sugerido, não vai ter oculto nem desafio, tá? Ele não vai ter o 2 no oculto, e o oculto dele vai ser 00, e o desafio dele vai ser 00. Ele já é uma alma em evolução, ele já é uma alma que já veio para puxar uma geração. Provavelmente quem estuda arquitetura deve estudar o que ele fez. Quando você estava falando de qual número que iria dar, né, no 1907, é isso? Né? É, A G até botou aqui, não, mas 15 mais 12, 27. Na então, realidade dá um 9 mesmo, né? 7 mais 2, 9. isso, né? De novo, a função do terapeuta dá 10, vai dar um 17. Você soma todos os números primeiro. Não. Então, o 17 é o RVA dele. O 17 é a carta, o arcano da estrela, fala sobre ilusão. Então, a pessoa ela vive olhando para as estrelas. Por isso que é a carta das estrelas fala sobre a estrela d'alva, fala sobre o, bom, sem simbolismo de religião, mas ele fala sobre uma ilusão olhada para o céu. Então, olha só, na próxima carta, que é o 18, no próximo deck, que é o 18, ele vai para o arcano da lua. Ele fala que o que você tinha que conhecer do mundo, você conheceu, e que agora você deve olhar para dentro. O 19, a carta do sol, fala assim: agora que você já olhou o céu, que você já pediu, que você já louvou o céu, que você já olhou para dentro, viu quais são suas sombras, seus demônios, o 19 vem falando que você deve brilhar. Mas todos os decks têm um aspecto de luz e sombra. Todos os decks vai ter um aspecto de luz e sombra, e você deve buscar entre mergulhar em sombra e permear na luz o equilíbrio, né, o pulsar de cada um desses decks. A parte mais difícil para mim, quando eu estudei esses números, é que eles não são isolados. Você não vai ter um motor só com a parte elétrica. Você vai ter um motor que vai estar fazendo a combustão, que vai estar fazendo um girabrequim, que vai precisar da embreagem, que vai mudar as marchas, que vai mudar a direção, que vai dizer para onde você vai para um lado para o outro. Todos esses números vibram simultaneamente. Não vou dizer conjunto e todos ao mesmo tempo, porque nem eu consigo ter essa dimensão. Mas provavelmente num dia você vai visitar cada um desses números exposto no mapa, né? Então você tem um pensamento, o pensamento desativa quando você vê a primeira pessoa e é como você se apresenta para ela, você sai para a rua, você já tem um torque de vibração e você já vai ter tudo isso, né? Tudo ao mesmo tempo. É uma boa pergunta que o Sérgio está fazendo, né? Isso, me Ele faz ela está para mim aqui. ele tá falando, quando a pessoa é registrada, tem influência na numerologia? Exemplo, a pessoa nasce no dia 10 do mês 3 de 1990, mas foi registrada em 26 de 3 de 1990. Existe aí uma influência? Você Eu vou, registrou números diferentes, né? eu vou dar uma explicação que eu aprendi, né? Na verdade, quando a pessoa ela não tem a data certa de nascimento, se faz as duas possibilidades, certo? Mas é sempre bom lembrar que a pessoa ela é influenciada pelo meio. A partir do momento que ela nasce, ela vai ter a personalidade dela e o meio vai exercer a influência dela. Então, a orientação que eu tive quando eu tive essa dúvida é: faça os dois mapas e aquilo que fizer mais sentido na vida da pessoa é o que prevalece, né? Nós sabemos que algumas pessoas não têm seu registro fidedigno, né? Então, para a numerologia kármica, não é importante o registro, porque aquele não leva em consideração seu nome. Para a numerologia kármica,
não é importante o registro. É importante você saber quais são as possíveis datas que você nasceu, e aí você vai ter essa conversa com o cliente. Outra coisa que eu procuro fazer é ser honesto com o cliente, né? Eu não faço escondido, tá? Eu não, porque eu acho que seria uma falta de compromisso comigo mesmo. Então, eu tenho essa possibilidade. Normalmente, na anamnese, eu tenho os números, eu olho, sim, os números, mas eu não estudo pelo número. Eu vou pela anamnese, e na anamnese eu sigo a terapia. Como nós é brasileiro, né? Nós é bem brasileiro, normalmente o pessoal aceita. E fica muito mais fácil a terapia de se entender e se buscar o recurso. É muito fácil, né? Assim como a sistêmica, que você vai ter o corpo explica, que você vai ter uma série de situação, ou o que a doença te revela, o porquê que você tem uma depressão, porque em algum momento você foi deprimido. Então, existe uma memória deprimida que você vai trabalhar em cima de tudo aquilo, e você vai olhar o Oscar Niemeyer, por exemplo, com o número 12 e seus múltiplos, né? Ele vai ter uma situação de mergulhos em depressão, por exemplo. A ansiedade é aquela fuga da sua realidade por gatilhos de situações que você viveu. Aí você vai falar assim, puxa, eu tenho tudo isso, né? É comprovado cientificamente? Não, não é comprovado cientificamente. Mas na aplicação, ele te leva para o recurso, que é você soltar o gatilho daquela sensação traumática, daquela geração do meio que te oprimiu para você chegar onde você quer. E os números vão te fazer entender melhor, porque eles falam com o seu inconsciente, com a sua alma, né? Então, a minha busca dentro da terapia, e por isso eu estou trazendo, que é o que nós estávamos conversando, um profissional que faz isso com excelência e que eu também admiro é o Palermo, né? José Carlos Palermo, de Santos, é que ele usa esse recurso da numerologia mais a terapia para executar uma hipnose não verbal, para dar uma orientação mais assertiva, para a pessoa, para a gente identificar se aquilo que a pessoa está falando é o que está acontecendo, quais são as vibrações. É isso, né? Eu vou pedir para você avançar porque eu queria fazer uma referência, né? Da onde eu estudei tudo isso. São através dos livros, cada um deles de um autor, cada um deles de um tipo de numerologia. Um é cabalística, voltado à cabala judaica, outro é kármica, com a roda de Sansara e evolução das reencarnações. Eu estive em aulas presentes e desenvolvi muito com esses dois seres humanos que para mim são iluminados, né? Que é a Cris Jimenez, que tem um canal no YouTube, vou fazer referência porque tenho um carinho enorme por ela. Ela sempre me socorre na hora que dá uns encavalamentos dos números. E o saudoso Carlos Rosa, que criou a Academia do Número, né? A ABNC, a Academia Brasileira da Numerologia Kármica, que também aprendi bastante com pouco, né? Com a migalhinha que eu fui buscar, e eu consigo aplicar isso de uma forma muito gostosa diante dos atendimentos, né? É, putz, eu queria falar para vocês que a Lilian me fez esse slide, quero dar referência à Lilian e agradecer ela, tá? Mas quando a gente fala em número e a gente vai pensar em um monte de coisa tudo junto, dá umas bugadas. Desculpa, Lilian, se eu dei umas bugadas em cima dos slides, mas essa foto me Você apaixonei. foi top, você é top. Me sinto um ser lunar. Tá bom? Do mais, estou à disposição. Então, ó, só finalizando aqui, André, eu quero fazer uma pergunta para a gente finalizar. Claro. Você usa numerologia no nome da pessoa quando você vai atender o seu cliente?
O nome, ele tem mais uma impressão, é como se fosse o carimbo, seu registro, né? Então, quando você tem o nome, ele vai ter um valor simbólico, sim. Ele vai falar de número de expressão, número de impressão e número de alma. Então, você vai ter um valor que ele fica muito lado a lado da numerologia kármica, e aí você trabalha o nome e a pirâmide dos nomes, né? Então ele vai ter um valor numérico, ele vai criar uma pirâmide e ele vai falar quais são os seus nós de vida. Então, em dado momento, se você tiver um excesso de 4 na pirâmide, ele vai falar que você vai ter uma dificuldade de trabalho, você vai passar por um processo que você precisa superar. Se você tiver um 3, uma dificuldade de comunicação, um 9, uma dificuldade de aprendizado. Então, ele vai dando essas referências. Ele vai direcionar. Numerologia é para orientar e direcionar o seu cliente para o estado de recurso. Se o cliente veio te procurar, é porque ele tem uma demanda emocional a ser trabalhada. Então, ele serve para essa situação e te levar para o estado de recurso. Não de cura, mas para o estado de recurso. Perfeito. Não sei se... obrigado, André. Agora, eu não sei se a Lilian, ela levantou a mão ali, eu não sei se ela tem alguma pergunta a fazer. Não, eu não levantei, não. Eu bati palma aqui, que esse negócio parece que levanta a mão, né? Tá batendo palma aqui. Tá certo. Muito bom. Parabéns. Obrigado. André, você está, na realidade, aqui nos slides que a gente botou aqui, tá o teu contato, o seu Instagram, mas eu queria que você falasse, se tiver alguém nos escutando no Spotify... Como eu posso atender as pessoas? Hoje, a maneira mais fácil e rápida de atender um cliente, um consulente, se for pela numerologia, é através do WhatsApp, né? Ou através do Zoom, por exemplo. Então, eu estou aprendendo e deixando a lidar com as redes sociais. E começou a trabalhar com Instagram, né? Que é André Vila, @hipnoterapeuta, e com um WhatsApp para marcar uma anamnese e outras situações. Vou começar a montar, elaborar tudo e mais para frente, quem sabe, fazer um curso sobre numerologia kármica, porque a minha paixão dentro da parte holística é numerologia. Você falou André Vila, não, é André Vila... Underline. Hipnoterapeuta. Tá, esse é o teu Instagram, né? Isso. Bom, então, estamos aí. Vamos aproveitar aqui para aqueles que ficaram aqui até o fim. Vamos ter, então, o nosso offline, mas eu preciso aqui encerrar o nosso vídeo aqui do YouTube, ou para você que está aí assistindo, né, no Spotify. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional. Espero que vocês tenham gostado, tá? E lembrando a todos para que entrem e sigam o nosso Instagram, que assim vocês irão receber os comunicados de nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, próximas aulas em formas de resenha. Agradecemos imensamente ao nosso convidado de hoje, André Vila, e a todos que estão aqui, que o André Vila vai trazer um presentinho para vocês que ficaram aí, né? E a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai aumentar a comunidade do Praticadamente, e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!